Olá, bom dia. A obesidade no Brasil cresceu 240% nos últimos 20 anos, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria mostra que 15% das crianças no Brasil são obesas. A alimentação está diretamente ligada ao aumento de peso. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a nutricionista Carolina Ferreira, vice-presidente do Centro de Assistência e Pesquisa em Envelhecimento, CIAP. Carolina, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a você. Bom dia, Luiz. Bom dia. A OMS, então, estima que 150 milhões de jovens são obesos no mundo. Por que os adolescentes estão engordando mais nos dias de hoje? A obesidade, a gente começa a preocupar com o quê? A falta de atividade física, as questões genéticas e também a alimentação. Então, esses três fatores influenciam na geração da obesidade para o adolescente. Agora, os jovens hoje e as crianças, elas, pelo contrário do que a gente imagina, tem muitos que têm muitas atividades. As crianças, por exemplo, vão para aula de manhã, tem atividade, natação, inglês, futebol, à tarde e à noite ainda fazem uma escola de música. Quer dizer, tem muita atividade, mesmo assim elas engordam muito. Onde está o problema? Muitas vezes fatores de estresse também levam à obesidade. Então, essas muitas atividades que eles têm podem levar a um estresse e ansiedade da criança. O estresse leva ao aumento do cortisol, que é um hormônio. E é o hormônio que controla todo o organismo, a questão de estresse. Esse hormônio, em quantidade aumentada, pode levar ao ganho de peso. Então, assim, pode levar também a não conseguir perder esse peso. Sim, mas a criança e o adolescente, você disse, eles estão comendo fora e eles estão comendo mal. Como é que eles estão ganhando peso? Hoje as pessoas tendem a comer muito fora de casa. E fora de casa a gente encontra alimentos ricos em gorduras, gorduras que não são as gorduras boas, nós temos gorduras boas e gorduras ruins. As boas são as poliinsaturadas e monoinsaturadas, são as insaturadas. E as ruins são as saturadas e as trans, encontradas em alimentos gordurosos, ricos em açúcar, salgadinhos, os chips, doces já pré-embalados. Então, assim, a gente tem que priorizar a alimentação com gorduras boas. E na rua, esses alimentos fast food, mesmo restaurantes que às vezes não oferecem fast food, oferece uma carne, por exemplo, pode ser frita, então é numa gordura já que não é boa. E a criança tende a comer muito isso. Além disso, na rua, as pessoas tendem a ingerir refrigerante. O refrigerante, ele tem caloria vazia. O que é caloria vazia? Ele vai ter, as calorias vão pôr, um copo de refrigerante tem aproximadamente 90 calorias. Um copo de suco de laranja tem 90 calorias. A pessoa às vezes fica preocupada, não, vou tomar um copo de refrigerante de 90 calorias, tanto faz ele ou o suco, não. O suco vai ter as vitaminas e os minerais, que são tão importantes quanto. Então, para escolher entre um e outro, é melhor escolher o copo de suco, ao invés do refrigerante. Além disso, o refrigerante possui ácidos, no caso o ácido fosfórico, entre outros, que vão reduzir a absorção do cálcio. Pode levar até a osteoporose lá no futuro. Então, a alimentação da criança vai refletir no envelhecimento. Então, você tendo uma alimentação saudável ao longo de toda a sua vida, desde pequenininho, vai refletir no envelhecimento saudável. Nessa linha de raciocínio que a gente está falando, a gente vai falar um pouquinho agora para as mães. A gente vê muitas crianças nas escolas, quando elas levam o lanchinho na merendeira, tá lá os chips, o biscoito de chocolate com recheio. Essa, então, não é a melhor opção para se ter um lanche da criança? Não é a melhor opção, Luiz. Esses alimentos são ricos em gorduras trans e saturadas, o biscoito, o salgadinho. Então, assim, a criança pode levar, sim, um alimento saudável, mesmo um lanchinho preparado em casa para levar. Então, a gente opta, assim, por queijos mais magros, um presunto, às vezes não um biscoito, mas uma torrada, de cereal integral. Então, assim, vão ser ricos em fibras, no caso a torrada de cereal integral, que vai ter bastante fibra. Então, assim, é uma fruta, um suco de fruta natural, ao invés daquele de caixinha, que a gente consegue fazer em casa. Às vezes as mães têm essa facilidade de preparar o alimento para mandar para a criança. Então, ao invés de comprar tudo pronto, que a gente encontra hoje, prepare mesmo, sanduichinho, alguma coisa natural. Essa, então, é a receita de um lanchinho natural. A mãe vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas ela vai estar contribuindo para o crescimento e para o futuro dessa criança. Sem dúvida. E os alimentos integrais, eles ganham cada vez... Você citou nesse exemplo agora do lanche saudável, os alimentos integrais ganham cada vez mais a mesa do brasileiro
e também nos supermercados. Hoje você vai no supermercado, você vê aquelas seções enormes com pães integrais, torradas e os alimentos integrais. Como é que isso entra na alimentação do povo brasileiro hoje e qual é a consequência positiva no futuro? Os alimentos integrais, né, eles são ricos em fibras. A fibra é extremamente importante para a redução da absorção de glicose. Então, a glicemia da pessoa pode reduzir ou manter-se estável, reduzindo o quê? A consequência do diabetes, que geralmente é uma das doenças que é acarretada pela obesidade. Então, tanto a criança quanto o adulto obeso pode gerar o diabetes. A fibra vai ajudar a reduzir essa absorção da glicose. Além disso, a fibra vai ajudar no melhor funcionamento do intestino. A gente fala assim, né, que para o intestino funcionar bem, não ficar nem preso, nem solto demais, é a fibra junto com a água. A fibra a gente encontra não somente em cereal integral, a gente encontra as fibras em frutas, em legumes, em verduras, principalmente os alimentos crus. Quais frutas? Vamos citar, que tem mais fibras, por exemplo. Tem mais fibra, né? Vamos lá. Então, são as frutas que têm mais, como é que fala? São as que tem aqueles, manga, por exemplo, a gente sente aquele cabelinho da manga. Aqueles fiapos, isso. Então, assim, laranja. Manga, a laranja, a tangerina, a goiaba também é importantíssima. Banana. A banana ela já tende a prender um pouquinho o intestino, mas é tão importante quanto pelas vitaminas e os minerais que existem nas frutas. Então, assim, a fibra junto com a água também é importantíssima, vai fazer com que o intestino funcione muito bem. O intestino funcionando bem, ele vai reduzir algumas chances de algumas doenças, que podem, como o câncer, né? Pode reduzir a chance de ter outras doenças. E as verduras que têm mais fibras? São as folhas. As folhas alface, couve, espinafre, almeirão. As folhas, quando cruas ou cozidas no vapor, quando é muito cozida com muita água, elas vão perder tanto os nutrientes, que são as vitaminas hidrossolúveis, como fibras também. Quando processadas no liquidificador ou no multiprocessador, também pode perder um pouco da fibra. Então, quanto mais cru, melhor. Carolina, qual é a quantidade de alimentação de fibras para a gente ter um intestino funcionando? Qual é a quantidade diária? Para o idoso e para a criança, o adolescente também, qual é a quantidade dela? Aproximadamente 25 gramas, varia um pouco de pessoa para pessoa. Mas é importante ressaltar que a fibra sozinha, ela não vai fazer funcionar. Ela tem que agir com a água também. Se você comer muita fibra e não tomar água, o intestino pode ficar até preso. E a água, aí, claro, o copo de água, a água normal, como a gente conhece, e os sucos, vitaminas. Sim. 25 gramas, você colocar num prato, seria um prato cheio de fibras, de frutas ali? O que seria de é muito pouquinho, 25 legumes? gramas é uma coisa assim, não dá nem uma palma de mão, né? Mas vamos pensar assim, as frutas seriam 5 porções diárias de frutas, legumes e verduras. 5 porções, 5 porções. O que é uma porção? Ao longo do dia. Então, uma porção é uma maçã, aí uma banana é outra porção, mais ou menos 6 folhas de alface é uma outra porção de uma verdura. Uma colher de sopa é uma porção, por exemplo, de cenoura e por aí vai. Então, 5 porções entre coisas variadas durante o dia. É importante que seja variado. Isso é uma alimentação equilibrada. Isso é uma alimentação de 3 em 3 horas, 2 horas e meia, em vez de comer tudo na hora do almoço, aquela montanha, e no jantar também dividir essa alimentação durante o período do dia, fazer 5 alimentações, seria uma recomendação? Sim, é uma recomendação e é importante para a sensação de saciedade, para não comer tanto, justamente na hora do almoço ou na hora do jantar. Então, o que é importante durante o dia? Tomar o café da manhã, fazer um lanche entre o café da manhã e o almoço. 3 horas depois do café da manhã, 3 horas antes do almoço, aproximadamente isso. Que seja uma fruta, que seja uma torrada, que seja um pedaço de queijo, entre essas refeições. Chegando no almoço, começar pela salada ou por uma sopa, que já vai aumentar a sensação de saciedade no estômago. E depois ir para a questão do arroz, o feijão, uma porção de carne. A gente recomenda a porção de carne geralmente do tamanho da palma da mão. Então, assim, né, o homem, no caso, sua mão vai ser um pouco maior que a minha. Então, a porção é um pouquinho maior, sua necessidade vai ser maior também. Sim. Depois disso, outro lanche à tarde e finalizando à noite com um jantar, um lanche leve, sempre assim, não tão próximo à hora de dormir, porque ao dormir, nosso metabolismo diminui. O metabolismo é o que a gente faz a questão de absorver os nutrientes e tudo. A gente dormindo, a gente está em repouso absoluto, não tem metabolismo acontecendo. E ninguém faz atividade física assim de madrugada, né? Muito difícil. Então, assim, se comer muito à noite, a tendência é ganhar peso. Então, a gente recomenda comer no máximo 2 horas antes do horário de ir para a cama.
Mas qual é a quantidade? A gente fala em jantar, a gente sabe que muitas pessoas não almoçam, falam, eu vou deixar tudo para o jantar, aí servem aquele prato com 3 colheres de arroz, 3 colheres de feijão, carne, batata frita, é o que você falou, não dá para fazer de 2 horas. E qual é a quantidade, qual o jantar saudável? Tá. É importante a pessoa fazer uma coisa, ela ter o foco no almoço. Então, assim, comer mais no almoço. Comer mais no almoço. Que seja com a salada, a entrada de salada, depois as outras opções de verduras, arroz, feijão, que vai ter ao longo do dia para gastar um pouquinho disso. Né? Ela vai ter o resto da tarde para queimar isso. E no jantar, comer menos, que ela vai ter um sono melhor. Mas é assim, não deixar de comer realmente todos os grupos no jantar também, se a pessoa tem o costume de jantar. Então, é comer a salada, a carne, o arroz, o feijão, ou fazer o lanche, que no caso as pessoas às vezes fazem um sanduíche, colocar a salada no sanduíche, que é uma forma de comer a salada sem ver. Então, colocar isso no jantar, mas de forma reduzida, um pouco menos. Carolina Ferreira, nutricionista, nós estamos falando hoje de alimentação para crianças, idosos e adolescentes. Daqui a pouco a gente vai falar da alimentação do atleta e um pouco mais da saúde do idoso e dos jovens e crianças também. Opinião Minas volta já já.